Oi, sou o professor Marco Aurélio. Vamos falar agora a respeito das unidades para expressar as grandezas que nós abordamos nos últimos vídeos. Primeiro nós temos que saber o que é unidade, o que é grandeza. Grandeza significa o que você está medindo. Por exemplo, eu posso medir tempo, eu posso medir volume, eu posso medir comprimento, eu posso medir calor, posso medir pressão. Então, várias coisas você pode medir. E não somente coisas físicas, mas também coisas de outras áreas. Por exemplo, você pode medir o nível de atenção de uma pessoa, você pode medir o coeficiente de inteligência. Existem vários tipos de medição, crescimento de população, por exemplo, medidas estatísticas. Então, a ideia de medição vai além da física. Então, aquilo que você está medindo é uma grandeza, tem algum significado. Tá? E essa grandeza pode ser, às vezes, um número puro. Por exemplo, quando você quer medir um aumento, ou um declínio, por exemplo, você pode expressar isso em porcentagem, mas porcentagem não é uma unidade. Então você pode ter um número puro, 3, 4, por exemplo. Mas na física, a maioria das grandezas tem uma unidade. E o que é a unidade? É aquilo que você usa para medir, para expressar uma medição. Então, quando você quer expressar um tempo, você usa a unidade segundo, por exemplo, ou você pode usar horas, dias, mês, ano, século, por exemplo. Depende do caso, depende do que você está expressando. Se você está querendo expressar, por exemplo, distâncias, você pode usar metro, por exemplo, que é o mais comum. O Sistema Internacional de Unidades usa metro, mas você pode usar milímetros, por exemplo, ou você pode usar angstrom, por exemplo, a largura do átomo, ou você pode usar quilômetros, você pode usar ano-luz, por exemplo. Então, depende do que você está usando, do que você está fazendo. Você usa a unidade mais adequada. Então, para uma grandeza, você tem uma unidade. Tá? E para a mecânica, as unidades já são mais conhecidas, né? Para força, por exemplo, né? Seria o Newton, que é usado no Sistema Internacional de Unidades, ou pode ser o quilograma-força, por exemplo. Mas para eletricidade, nós vimos a primeira grandeza, que era a de tensão elétrica. Nós podemos usar uma medida para tensão elétrica que envolva Newton, porque está relacionado com força elétrica. Mas essa não é uma medida muito usual. E aqui vai apenas complicar. Futuramente, num outro vídeo, nós podemos abordar esse assunto. Mas aqui vamos usar a medida mais usual para a tensão elétrica, que é o volt. Plural de volt, volts. E a sigla para volt é o V maiúsculo. Por que é V maiúsculo? Porque é um nome próprio, é o nome de uma pessoa. Então, quando é o nome próprio, é o nome de uma pessoa, a sigla da unidade é maiúscula. Então, é V maiúsculo. Metro não é pessoa. Então, a sigla para metro é o M minúsculo. Não é o MTS, como a gente vê por aí. MTS está errado, é M apenas. É M minúsculo. Então, para tensão elétrica é volt, plural volts. E lembre-se, não é voltagem, é tensão. Em eletricidade, tudo que termina com agem é bobagem. Então, você tem voltagem, amperagem, ohmeragem, wattagem. Então, nada disso existe. Tudo isso é errado, não é a forma culta. Claro que se você disser essas palavras, você vai ser compreendido. Todo mundo vai entender, mas não é o correto. Então, para tensão elétrica, para volts, nós usamos a tensão elétrica, não é voltagem. Em inglês é voltage, mas em português é tensão elétrica. E corrente elétrica, nós usamos o ampere. Observe que o singular é ampere, o plural é amperes.
Muita gente fala ampere, mas está errado, porque é um nome próprio e o nome da pessoa é ampere. Então, 1 ampere, 2 amperes, 3 amperes e assim por diante. Tá? Então, lembre-se, não é ampere. Se você falar ampere, todo mundo vai entender, mas o correto é ampere. Então, num texto escrito, por exemplo, no relatório, coloque ampere, com um acento agudo no primeiro E, no primeiro E, porque vem do francês, e então tem esse acento agudo. E a terceira grandeza que nós vimos foi a de resistência elétrica. A resistência elétrica nós vimos pela primeira lei de Ohm, que é V sobre I. Então poderia ser volt por ampere. Realmente está certo. Você pode expressar a resistência elétrica como sendo volt por ampere, volt dividido por ampere. Da mesma forma você pode expressar a condutância como ampere por volt, ampere dividido por volt. Não está errado, mas o mais comum, o mais normal, o mais usual é usar para resistência elétrica o ohm. Se escreve OHM, porque é o nome próprio, OHM. E a letra que a gente usa, a sigla, nós não poderíamos usar a letra O, porque a letra O é muito ruim, ela aparece com zero. Então, se você quer expressar, por exemplo, 10 ohms e fosse a letra O para ohm, ficaria 10 e um O ali, para você poder entender que fosse 100. Então é complicado. Então, para não ter confusão, nenhuma grandeza física usa a letra O. Então, já que não podia usar a letra O, que letra usariam? Ohm se assemelha com a letra grega ômega. Então, eles usam a letra grega ômega maiúscula. É fácil de lembrar porque é uma ferradurinha, né? Lembra uma ferradura de cavalo. A letra ômega maiúscula. Lembre-se que é a maiúscula, porque a ômega minúscula é usada para frequência angular em sistemas de corrente alternada. Depois, num outro vídeo, a gente pode até abordar esse assunto. Então, a letra ômega maiúscula. Então, resistência elétrica é medida em ohms. Ohms usa a letra grega ômega maiúscula porque é o nome próprio. E eu estava me esquecendo que você pode também não usar a sigla, você pode escrever por extenso. Volt, ampere, ohm, você pode pôr por extenso. 10 volts, tudo por extenso, 10 amperes por extenso. Quando você coloca por extenso e não usa a sigla, você tem que usar a letra minúscula. Por que quando é sigla é maiúscula e quando é por extenso é minúsculo? Quando é sigla é maiúscula, que expressa que é um nome próprio. E quando é por extenso tem que usar minúsculo. Por quê? Porque se eu colocar maiúsculo no nome por extenso, aí é a pessoa. Então se eu colocar volt com letra maiúscula, V maiúsculo, aí não é mais a unidade volt. Aí é o sujeito, é o homem, é a pessoa, a celebridade, volt, volta. Ampere também, ohm também. Então você tem que usar a letra minúscula. Letra minúscula, volt, ampere, ohm minúsculo é a unidade. Volt, ampere, ohm com letra maiúscula é a pessoa. Então aqui deu para perceber essa diferença? E também tem a condutância. A condutância, algumas pessoas invertem o ohm, fica MO, MHO, e colocam uma ferradurinha invertida, de ponta cabeça. Isso está errado, isso não é comum. Eu já vi livros, inclusive livros técnicos, que usam essa unidade, mas isso está errado. Inclusive, se você usa esses editores de texto eletrônico como o Word, por exemplo, você vai perceber que nos caracteres gregos nem tem o ômega invertido. Então, se você está trabalhando com Word, por exemplo, você não tem nem como expressar esse mó com o ômega invertido. Não tem como, porque não é previsto isso. Tá? Então, está errado. Para condutância, a unidade é o símen. E é com letra maiúscula por quê? Porque é uma pessoa. Símen, a pessoa. Então, 1 símen, 2 símens, 3 símens, assim por diante. Então, e se você quiser abreviar, você usa o S maiúsculo. Se você quer colocar por extenso, coloca com S minúsculo. Senão, se puser com S maiúsculo, vai ficar o nome da pessoa. Tá? Então, tensão elétrica volt, corrente elétrica ampere, resistência elétrica ohm, condutância elétrica símen e resistividade elétrica. Primeira lei de Ohm.
a resistência é o ρ vezes L sobre S, né? Passa o L sobre S do outro lado, então fica ρ é igual a R vezes S sobre L, né? S, área, metro quadrado, L, comprimento, metro quadrado por metro, divide, fica metro. Então, quando resistividade é dada em ohm vezes metro. Usando o mesmo raciocínio, você obtém que a condutividade é dada em Siemens por metro. Siemens dividido por metro. Essa é a unidade de condutividade. Então, aqui, pessoal, então esse vídeo foi apenas para mostrar como se fala as unidades nos sistemas físicos em geral e especificamente nos sistemas elétricos segundo as grandezas que nós vimos até agora. Tá certo, então?